Seguindo, então, eu já tenho aqui os dois componentes, né? Os dois inputs que eu preciso para colocar o e-mail e a senha para fazer um login. E falta o terceiro, que é o botão onde eu vou clicar. Então, vou colocar ele aqui, ó. Tudo isso tem que vir dentro do formulário, porque inputs e botões que fazem o disparo do formulário são inseridos dentro da tag do formulário. Mas mais para frente vocês vão entender o porquê ali. Então, eu vou dar Enter aqui e vou chamar de login. Essa classe, eu não preciso dela, tá? Por enquanto não. Então, eu vou apagar ela, porque nós não passamos nenhuma propriedade CSS, né? Então não tem necessidade. Esse botão chamado login também não tem nenhuma estilização. Vamos atualizar aqui, ó. Salva sempre com Ctrl S e atualiza a página ou com F5 ou com o botão direito, como eu faço. O melhor é atualizar sempre com Ctrl F5 para limpar o cache. Não esqueça disso. Limpar o cache é porque às vezes você está mudando o CSS e ele acostumou, o navegador aqui acostumou com o código que estava anterior, tá? Então isso acontece. Aí você limpa o cache e ele já atualiza. Tá muito feio. Por que tá feio isso aqui? Porque não tem estilização. Não ficou bacana igual o nosso fundo, igual essa caixa, né? Então eu preciso estilizar os inputs e o botão. Para poder fazer isso de uma forma mais simples, eu posso pegar o componente Py, que é o formulário, tá? E falar que o input que está dentro do formulário recebe determinado tamanho, cor de fundo, tipo de fonte e assim vai. E o botão também, que está dentro do formulário, também recebe. Se eu fizer assim, se eu tiver outro botão aqui, ó, que esteja fora da tag do formulário, ele não será afetado, porque na hora que eu for passar a classe no estilo, eu vou estar falando que é somente o botão que estiver dentro do formulário. Dessa forma eu consigo fazer diferença, tá? Fazer com que um botão tenha uma personalização e o outro tenha outra. A outra forma também seria vir aqui e criar uma classe para ele, ó. Botão, não preciso colocar, só um exemplo, login. Aí eu faço a formatação para a classe do botão login. Então, se eu não quiser ficar enchendo de classes, eu posso utilizar as próprias propriedades que existem aqui. Vamos lá, eu já coloquei aqui lá no bloco de código, para a gente não ter que ficar digitando tudo isso, tá? As classes dos inputs e do botão. Vamos primeiro aqui, ó, vou pegar então primeiro a classe do form input. Então, aquilo que eu acabei de dizer é o que vocês vão ver sendo encontrado aqui. Lembrando que esse meu arquivo estilo CSS, se você quiser abrir direto ele, também já vai ter o código aí, tá? Já no arquivo finalizado. Então, o que eu fiz? Eu não coloquei classe, ó. Tá vendo que ele pega a classe aqui, o elemento do formulário, que é o meu form, tá? Que é essa aqui, ó, que nós colocamos anteriormente, e depois ele procura um elemento, lembra que o elemento aqui, ó, que foi bar e agora aqui chama input, um elemento chamado input que está dentro do formulário. Então aqui, ó, temos a nossa classe form e dentro dessa classe form eu tenho um input. Ah, beleza, eu não tenho um, eu tenho dois. Então o que eu passar para esse input aqui também será passado para esse, para todos os inputs que estiverem dentro do formulário. Mas se eu tivesse um input aqui fora, ó, fora da classe, tá? A classe está nessa div, ele não pegaria, tá? Isso é interessante por quê? Porque às vezes eu quero personalizar o input do login de um jeito e um outro input que eu tenha na página, o que não vai acontecer nessa página, que não vai ter mais, de outra forma. Então, por isso, ele herda, ó. Somente vai mexer nos inputs que estiverem dentro do formulário. Aí aqui eu tenho a propriedade de fonte, tá? Coloquei que vai ser essa fonte aí, que ele vai aplicar. Ele não vai ter linha por fora, então o outline dele recebe 0, que é aquela linha que fica uma marcação me fugiu o nome, do input mesmo aqui, ó, dessa caixa de texto, então ele não vai ter. Cor de fundo dele é uma tonalidade bem clara, tá? Deixa eu ver se esse F2 deixa eu salvar primeiro e dar um Ctrl F5 aqui para ele atualizar, vamos ver se ele vai pegar. É um cinza bem clarinho, ó. Então perceba que ele não tem mais a linha, ele está com um cinza claro no fundo, ele está com aquela fonte ali que foi herdada, né, dessa robô, mas parece que está bem parecido com a que nós tínhamos aí mesmo, mas poderia ser várias outras, Verdana, que são muito utilizadas aí também para esses projetos web, né? A largura vai ser 100%, ou seja, ele vai ocupar 100% da área do formulário, tá? Ah, mas ele não tá, porque tá sobrando aqui, ó, um espaço dos lados. Por que tá sobrando esse espaço dos lados? Aí nós vamos ter que voltar aqui, ó, porque eu coloquei que vai ter um espaçamento, um padding, vamos até diminuir ele para a gente poder ver, mas vou manter 45%, vou colocar 10%, ó, de 10 pixels. Olha lá como é que já ficou mais colado, tá vendo? Então, o padding é o espaçamento interno, tá? Tá sobrando aquele espaço todo de 45, que é o ideal, a meu ver, aqui, porque tem 45 pixels ao lado aqui, ó, de espaçamento, que é o padding. Então, por enquanto, para mim tá tranquilo, né? Depois você vai modificando e adequando aí a sua necessidade. Então, ele ocupa 100%, mas ele respeita esse espaçamento que está aqui. Aí, não tem borda, tá? Borda 0. A margem aqui é 00.15,
Então isso aqui é porque na parte da esquerda e da direita eu não deixei margem nenhuma, mas na parte superior e inferior, que aqui eu poderia colocar uma para superior e outra para inferior, mas se eu deixar só um valor, ele entende que é superior e inferior. Ficou 15 para quê? Para que ele dê um afastamento de um input para o outro, para ele não ficar colado também. Então tem isso, a mesma coisa o espaçamento interno dele, ó, que é o padding. Tá? Aqui ele vai utilizar um box size, que é a área onde ele vai ficar, que é um border box, né? Por isso que ele criou aquela área como se fosse uma caixa ali mesmo. E o tamanho da fonte que vai estar ali dentro é 14 pixels, que você pode aumentar ou diminuir, mas para o login é suficiente. Então eu vou manter essas estruturas aqui, mas se você não gostou da cor do fundo, não gostou do tamanho, não gostou do espaçamento, podem alterar essas propriedades, né, que ele vai modificar aí conforme a sua preferência.